Talvez você tenha visto uma notícia que foi amplamente divulgada, foi divulgada ontem, de algo horrível que aconteceu aqui em Belo Horizonte, onde eu trabalho, uma morte por motivo fútil. Um homem dirigindo um carro, um veículo, muitas testemunhas viram, presenciaram tudo, tiveram a tristeza de presenciar a cena. Um veículo de luxo, muito caro, em uma determinada rua, em um bairro da cidade, e aí, só que chegou no momento que estava o caminhão de lixo da prefeitura, e os garis recolhendo os sacos de lixo, e as testemunhas disseram que o homem, dirigindo o carro, ele reclamou, falou que queria passar e tudo, e começou a brigar, e falou que ia dar um tiro na cara da mulher, uma mulher que dirigia o caminhão da prefeitura. E ele desce do carro e pega uma arma de fogo que trazia no veículo, dispara e mata a sangue frio, covardemente, um gari que estava trabalhando. Coincidentemente, o assassino e a vítima, ambos com 40 e poucos de idade. O homem que morreu, que foi assassinado, deixa uma filha de 15 anos. E ele cuidava da mãe dele, idosa. Olha que situação. Um gari fazendo um trabalho que é altamente necessário para a sociedade. Já parou para pensar que seria uma das cidades se não houvesse recolhimento de lixo? Com toda certeza, um salário baixo. Ele está ali trabalhando, fazendo a sua obrigação, cumprindo a sua obrigação, junto com seus colegas. E chega alguém que não tem paciência para esperar, teria que ficar parado quanto tempo ali esperando? No máximo 1 minuto. Não seria mais do que isso de jeito nenhum. E um homem age de maneira fria, arrogante, porque ele havia dito antes, as testemunhas disseram, vou dar um tiro na sua cara, você duvida? E disparou mesmo, ceifou uma vida inocente. Poucas horas depois, a notícia dá conta que ele foi preso, a polícia o prendeu. Ele estava numa academia fazendo musculação, como se nada tivesse acontecido. As notícias dão conta também que nas suas redes sociais, ele com milhares de seguidores, muitos seguidores, se apresentava como marido, pai, cristão e patriota. Marido, pai, cristão e patriota. Que cristianismo é esse que leva uma pessoa a agir de maneira tão arrogante que o leva a tirar a vida de um homem inocente pelo motivo mais fútil do mundo? Poderia ter esperado, não teria. O que ia acontecer se ele tivesse esperado? Não aconteceu nada. Quando eu vi essa notícia ontem, na hora, sabe aquela fração de segundo assim? Eu me lembrei de uma passagem do livro do Gênesis na Bíblia, no capítulo 4, numa descrição dos primórdios da raça humana, e ali naquele capítulo encontramos referência a um homem chamado Lameque, que é apresentado como sendo descendente de Caim. Caim que matou Abel, seu próprio irmão. Esse Lameque é apresentado como tendo 2 esposas, ele tem uma filha, tem filhos. E o texto apresenta de uma maneira muito curiosa, para dizer o mínimo. Ele chega em casa e apresenta uma espécie de uma poesia, uma música, literalmente, para as suas esposas. E na sua poesia, Lameque se vangloria de ter matado 2 pessoas. Olha só, alguém que faz uma poesia contando vantagem porque matou 2 pessoas. Matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. A palavra que, na versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, na Bíblia traduzida como rapaz, no hebraico ela significa mesmo homem, jovem, pode significar até mesmo menino. Lameque conta a vantagem de ter matado 2 pessoas. Assassinou 2 homens e se vangloria disso. Isso, repetindo, no mesmo capítulo 4 do Gênesis, que havia apresentado antes, Caim tirando a vida de Abel, que é irmão dele. Mais tarde, pouco depois, no capítulo 6 do Gênesis, nós encontramos um comentário do narrador do texto. O narrador diz assim:
a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Cheia de violência. A história humana, infelizmente, uma história marcada por violência, e nesse caso de Lameque, e no caso do homem aqui em Belo Horizonte ontem, que tirou a vida do outro pelo motivo mais fútil de todos, e vai a uma academia de musculação depois para treinar, como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Ou seja, uma atitude além de covarde, uma atitude que demonstra-se uma crença numa impunidade. Eu posso fazer, eu sou rico, eu faço o que eu quero, eu fiquei com raiva e matei. Uma atitude que contrasta com a apresentação dele na rede social, né? E todos os perfis dele em todas as redes sociais já foram suspensos, certamente deve ter sido por uma orientação de advogado, né? Se apresentando como cristão. Que cristianismo é esse? De cristianismo isso aí não tem nada. Nada. Zero de cristianismo. Porque Jesus disse assim no Evangelho de João: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quando tiverdes amor uns aos outros. O Novo Testamento nunca vai dizer assim: todos vão saber que vocês são meus discípulos se vocês forem da ideologia política tal. Não, não está escrito assim. Todos vão saber que vocês são meus discípulos se vocês defenderem essa pauta, com essas características políticas aqui, pauta de costumes. Não, o Novo Testamento não diz isso. O que o Novo Testamento diz é: todos vão saber que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor uns aos outros. E alguém que tira a vida de um homem pobre, à toa de tudo, sem a menor necessidade, não tem amor ao próximo de jeito nenhum. Não tem nada de cristianismo nisso. O espírito de Lameque é o espírito que leva a pessoa a ser violenta gratuitamente, a ter desprezo pela vida do próximo, a se julgar superior, se julgar o direito de tirar a vida do outro. Por quê? Porque eu quero. Esse é o espírito de Lameque. Não tem nada a ver com o espírito de Jesus Cristo. O espírito de Jesus é o espírito que leva a amar, que leva à humildade, que leva a agir com justiça, e não com uma arrogância, uma soberba dessa, como nós vemos lá no Lameque, nos primórdios da raça humana, e como lamentavelmente vimos acontecer aqui em Belo Horizonte ontem. Faz sentido para você o que eu estou falando aqui? Clique na mãozinha do joinha se sim, inscreva-se aqui no Fé e Café, ajude a compartilhar esse conteúdo, e se você já se inscreveu, eu te agradeço.